5, tá, Léo? Tá bom? Já se localizou? Para darmos início? Então, tá bom. Hoje, quem vai começar a leitura da As Lágrimas de Potira é o Gabriel. Vamos lá, Gabriel? As Lágrimas de Potira. Muito antes dos barcos atingirem os brancos atingirem os sertões de Goiás em busca das pedras preciosas, existiam aquelas partes do Brasil muitas tribos indígenas vivendo em paz, em guerra, o segundo sua crença, hábitos. Segundo suas crenças e hábitos. Continua, Enzo. Tá bom. Numa dessas tribos que por muito tempo manteve harmonia com seus vizinhos, vivia um Potira, menina contemplada por Tupã, com a formosura das flores, e Itagiba, jovem, forte e valente. Itajibá era um jovem forte e valente. Continua, Maria Isabel. Era costume na tribo as mulheres se casarem cedo. Os homens, assim que se tornassem guerreiros. Quando Potira chegou à idade do casamento, Itajibá atingiu sua condição de guerreiro. E Potira e Itajibá se uniram com muitas festas. Continua, Anne. Tranquilamente, sem nada perturbasse a vida do apaixonado casal. Os curtos períodos de separação, quando Itajibá saía com os demais para caçar, tornavam os dois ainda mais unidos. Era admirável a alegria do reencontro. Muito bem. Continua, Isa. Um dia, no entanto, o território da tribo foi invadido por vizinhos cabiçosos, devido à abundante caça que ali havia, e Itajibá teve que partir com outros homens para a guerra. Virando a página, a Mari continua. Mãe. Potira ficou com os que desciam abaixo, levando sua gente em armas, sem saber exatamente o que sentia, além da tristeza de separar de seu amado por um não previsto. Não chorou como as mulheres mais velhas, talvez porque nunca houvesse visto ou vivido o que sucede numa guerra. Muito bem. Continua a Isa. Mas, todas as tardes ia sentar-se à beira do rio, numa espera paciente e calma, alheia aos fazeres de suas irmãs e à algazarra constante das crianças. Ela ficava atenta, querendo ouvir o som de remo batendo na água e ver uma canoa despontar na curva do rio, trazendo de volta seu amado. Somente retornava à taba quando o sol se punha e depois de olhar uma última vez, tentando distinguir no entardecer o perfil de Itajibá. Continua, Leonardo. E pela primeira vez. Foram muitas tardes iguais, com dor da saudade aumentando pouco a pouco, até que o canto de Araponga ressoou na floresta, desta vez não para anunciar chuva, mas para pronunciar que a Itabagé
Não E, voltaria, pois tinha morrido na batalha. meu Deus. Continua a Esther. E pela primeira vez, Potira chorou sem dizer palavras, como não haveria de fazer nunca mais. Ficou à beira do rio para o resto de sua vida, solucionado Soluçando também tristemente. e as lágrimas que desciam pelo seu rosto sem secar foram se tornando sólidas e brilhantes no ar, antes de submergir na água e bater no calho no fundo. Termina, Alexia. Alexia. Dizem que Tubá é o Tupã. Deus do bem. Com tanto sofrimento, transformou sua lágrima em diamantes para perpetuar a lembrança daquele amor. Olha só, pessoal. A Índia, linda e formosa, né? Ela se casou. Com quem mesmo que ela se casou? Tá bom, Pajé. A Itajibá, né? Então, Então, só que ele teve que ir para a guerra. Por quê? Porque né, os cobiçosos lá que vocês viram que estavam cobiçando o quê dos índios lá? Queriam tomar o quê? A guerra dele? As terras, porque eles tinham assim, muita caça, eles produziam bastante, então eles cobiçavam as terras dos índios. Essa história se passou antes, né? Antes dos portugueses, né, chegarem, né? Bem antes, tá bom? Então, aí o amor da vida dela teve que partir para a guerra. Ela chorou quando ele foi? Sim, chorou diamante. Chorou Não. muito. Não, Quando ele foi, Deus que ela chorou diamante. então, depois, quando ele foi, conta a história que ela não chorou, porque ela não tinha ideia do que era uma guerra, como as outras índias mais velhas. As mais velhas já sabiam, né, o que se passava numa guerra. E ela ainda não tinha nem noção, né? Então, ela não chorou com a partida dele, porque ela achava que ele iria voltar. Mas, com o passar do tempo, né, que ela viu que ele não voltou, aí a Araponga foi lá avisar que ele havia morrido na guerra, que ele não iria voltar mais. Aí ela passou o resto da vida dela na beira do quê? Rio chorando. E o chorando diamante. Na beira do rio, chorando, porque o amor da vida dela não iria voltar mais. E ela chorou o quê? As lágrimas se transformou em quê? Diamante, eu falei chorou. Foi? Diamantes. Isso. Então agora Mas nós fui eu vamos... que falei primeiro. Agora nós vamos interpretar. Olha só. Complete o trecho a seguir sobre os elementos da narrativa. Esse texto é uma narrativa, tá? Porque contou uma história, narrou uma história, uma lenda indígena, tá? E a lenda também é uma narrativa, é um texto narrativo, tá? Que narra um acontecimento, narra uma história. Olha só, na lenda As Lágrimas de Potira, há um narrador? Há um narrador? No. Yes. Ah, Sim. sim. E o narrador, ele participa da história? No. Não. Então, é um narrador Observador. Isso que vocês vão completar. Narrador observador. Porque ele não participa da história, tá? Ele conta a história. Ele só narra, né? Isso, ele que narra.
tá? Então, é um narrador observador. Ok? Grão, grão, galinha enche o paco. Pois ele apenas conta a história, mas ele não Participa. Exatamente, ele apenas conta a história, mas ele não participa da história, porque ele é um narrador que está, observando, tá? Observador. Luiz Fernando, tudo bem? Olha lá. Qual é o local onde ocorre essa narrativa? No Rio. Brasil. Lá no começo da história fala que se ocorre no sertão? De Goiás. Brasil. No sertão de Goiás, gente. Coloca lá. No sertão de Goiás. E a época é muito antes dos brancos, né? Da chegada dos brancos. Isso que vocês vão colocar. E a época é muito antes da chegada dos brancos. Léo, ó. Vamos fazendo. Muito antes da chegada dos brancos. Posso continuar? Yes. Ainda não. Espera. Pode. Tá bom? Depois, a Potira é o personagem principal da lenda, né? Dessa narrativa. A Potira é o principal personagem, né? E os personagens secundários? Quem são os personagens que não têm tanta importância? As irmãs. Tabagiba. Então, vamos lá. Junto com a prof, então. Itajibá. Não tô falando da pessoa pro. Itajibá. Tupã. Tupã. E outros integrantes da tribo. E Tupã. Tá bom? Pronto. Pessoal, eu não quero deixar mudo os microfones de vocês, então sem barulho. Prof. Oi. Espera só um momentinho para eu apontar o lápis. Rapidinho. É que isso não dá para apontar na hora. Tá bom? Ô, prof, já coloquei tudo. Opa, garoto esperto. Então, vamos lá. Eu só vou lendo, tá, Gabriel? Quando Itajibá saía com os demais índios para caçar, qual efeito esses curtos períodos da separação causaram no casal? Muitos. Muitos efeitos? Tristeza. Como assim? Dor. Quando ele saía, lá no texto, lá na narrativa, fala assim, que isso deixava os dois mais unidos, não é? Quando ele saía, com os demais índios para caçar. Isso deixava o casal mais unidos. Por quê? Porque ela sentia saudades. Tá? Então, vocês vão colocar lá. Deixavam eles mais unidos porque ela sentia saudades do amor da vida dela, né? Por quê? Deixa eles mais unidos, sentir saudades. Tá frio, né? Você acredita que eu não sei o que eu faço com aquele trabalho de arte super? Eu não sei se vai precisar, eu não sei se eu jogo fora, eu não sei se eu guardo. Aí você que decide, porque Eu já coloquei dei na- nota.
Eu coloquei na porta do meu quarto. Que legal! Pessoal, número 3. Agora, na história, né, na lenda, olha só. O que causa o conflito da narrativa? Ou seja, o desequilíbrio da situação inicial. Qual que é o ponto máximo da história? O que aconteceu? O que causou assim, um conflito na história? Foi quando? O Itagiba morreu. Quando o Itagiba foi pra guerra. Quando Itagiba foi para a guerra, né? Foi o momento do conflito, né? O momento da partida dele para a guerra. Né? Quando ele foi para a guerra, isso deu uma situação, assim, um conflito da história, porque daí a gente fica pensando assim, o que será que vai acontecer, né? Ele foi para a guerra, será que ele vai voltar? Né, Enzo? Prof, é Itajibá ou Itagiba? É Itagiba, tem o acento no A, olha para você ver. Prof, Oi. agora eu não entendi como que a Potia conseguia falar com animais. Que a Araponga foi avisar para ela que o Na lenda, Itagiba, na lenda, Ô, Gabriel, na lenda tudo é possível. Na lenda, os índios, né, sabiam a língua dos animais, né? E em lendas, você sabe que é algo onde os animais podem falar, né? Então, são histórias que não são verdadeiras, né? São coisas imaginárias, são lendas contadas. Eu pensava que era só nas histórias em quadrinhos. Pessoal, agora lá no número 4, complete o quadro a seguir, colocando as causas dos fatos apresentados. Prestem atenção aí, olha só. Tem lá, as terras da tribo da Potira, elas foram invadidas por vizinhos cobiçosos, né? Vizinhos que cobiçavam a terra, que queriam a terra, né? Então, olha lá, por que eles queriam as terras? Por inveja. Para pegar as pedras preciosas. Para ficar mais fortes. Porque havia... Para pegar as pedras preciosas? Ainda não, porque havia caça em abundância. Eles queriam, porque havia com H, tá? Porque havia caça em abundância. Por isso que eles cobiçavam as terras das tribos. Caça em abundância é porque tinha mais lucro? Caça em abundância é porque tinha mais lucro? Porque tinha mais a caça em abundância, né? Eles podiam caçar, pescar, né? Tinham muitos animais. Então, eles cobiçavam as terras dos índios, das tribos, né? Depois, a Potira, ela não chorou ao ver o Itagiba e os outros índios partindo. Por que ela não chorou? A prof já falou. Porque ela sentiu saudades. Na guerra. Porque ela ainda entendia. Isso, porque ela não sabia o que acontecia em uma guerra, porque ela ainda não entendia, né, o que se passava. Coloque com as palavrinhas de vocês. Ela não conhecia, né, as desgraças, as coisas que aconteciam numa guerra, né, que eram terríveis, né, coisas terríveis. Então, ela ainda não tinha noção disso. E ele poderia nem voltar mais para casa, né? Para a tribo. Ela pensava que um dia ele ia voltar. Na cabeça dela, ela achava que ele iria voltar. Ela ainda não tinha noção que ele poderia morrer lá, né? E nunca mais voltar para ela. Ela morreu. Né? Tristeza isso. Olha lá. A Potira, ela chorou
após ouvir o canto da araponga? Sim. Sim, né? Ela recebeu a notícia, né? Como disse, ela sabia a língua, né? Dos animais, dos pássaros, né? Então, ela recebeu a notícia Que é que impossível. Itajibá nunca mais voltaria para ela. Porque seu marido Porque ele nunca tinha ia voltar morrido, pra ela. tá? Coloca com as Imagina, palavrinhas de vocês aí. chegar pra você um passarinho e falar que seu marido morreu. Nossa. Ai, Deus me livre. Nem, olha, por aí a gente já imagina a tristeza da Potira, né? Por isso que ela chorou tanto, passou o resto da vida dela na beira do rio, porque ela ficava esperando ele voltar. Mas Pra ela seu sabia que... marido ou sua filha fosse pra guerra, você também choraria no rio? Nossa, amarraria eles e não deixaria eles irem. E se eles fossem na madrugada sem você saber? Deus me livre, é bom nem pensar Tranca nessas a porta. histórias. Tranca a porta. Tá bom? Vamos lá para número 5, pessoal. A Potira, ela chorou pela primeira vez e ela ficou à beira do rio pelo resto da sua vida, soluçando e chorando tristemente. A partir desse fato, o que aconteceu com as lágrimas da protagonista? Virou diamante. Virou diamante. Então, respondam com as palavras de vocês. Ela se aí. empedrou, Virou diamante. virou pedra e começou a brilhar que virou diamante. Então, coloca aí. Agora As lágrimas, né, que desciam pelo rosto, né, da Potira, elas foram se tornando sólidas, brilhantes no ar. Prof. As suas lágrimas foram transformando em o quê? Qual é o sinônimo de perpetuar? Perpetuar é algo que dura, que nunca se acaba, né? Perpetua. Ô, prof, não Ah. sei se você assistiu lá no YouTube. Você sabia um canal lá que o cara que apresenta, ele falou que uma menina, o pai dela enfiou diamante no olho dela. Eita. Ah, eu já assisti, você sabia? eu conheço Vamos o lá. canal, mas eu Pessoal, não conheço esse negócio. Pessoal, o foco é a tarefa. Respondendo. Vai, Enzo. Léo. Tá, ó. As lágrimas que desciam do rosto da Potira, né, foram se transformando em diamantes, Eu né, queria que ser brilhavam. eu ia ficar milionário. Depois, número 6. Vocês vão reescrever o trecho a seguir, mas vão substituir o termo destacado por um sinônimo. Perpetuar, tá? O sinônimo de perpetuar é algo que vai durar muito, algo duradouro, né? Algo que é permanente. Tupá transformou as lágrimas de diamantes para sempre. É algo que vai imortalizar, tá? O sinônimo de perpetuar é imortalizar, duradouro, permanente, tá? Então, vocês vão reescrever essa frase. Pronto. Pessoal, vamos tirar o print? Vamos. Sorrisão. Vamos, Alexia, quero ver o seu rosto. Alexia? Isso! Muito bem, vocês são umas lindezas. Não é? Olha só, vocês estão de parabéns, acordaram cedo, felizes, de bem com a vida, né? Prontos para estudar. Não estou muito de bem com a vida, não, Prof. O Enzo está um pouco agitado, vai sossegar um pouco. Oi.
Hoje eu acordei feliz por causa que eu vou pra Londrina. Ah, meu Deus. Nós temos que estar felizes. Ah, não, isso vai dar felizes errado. sempre, né, Meu Deus. pessoal? Eu tô em Londrina. Né? Conheci o Olha só, pessoal. Para casa, tá? não, Hoje, Bruna. a Mari me perguntou... A Mariana me perguntou sobre as tarefas de casa. Vocês podem me entregar essas tarefas até a semana que vem. Tem fim de semana para fazer, tá bom? Olha só. Vocês vão terminar essa interpretação. Número 7, número 8. E número 8? Isso. Aí, vocês vão ler e vão tentar responder as atividades da página 109, para a gente adiantar bastante, tá bom? Mas já tem muita Beleza? E amanhã nós temos aula de novo, Não. tá bom? daí você vai mandar mensagem. Tá bom, vocês vão responder em casa, então, a número 7 e a número 8. Amanhã nós vamos lá Facilitou, agora sim. concordância nominal Agora sim. e ortografia. Amanhã. Por isso que a gente te ama. Eu amo vocês, mas eu amo muito. Só que assim, pessoal, desde que vocês estejam correspondendo, fazendo as tarefas lindas, me mandando, tá bom? Então, hoje em casa vocês vão fazer a número 7 e a número 8, tá bom? E amanhã nós vamos para concordância nominal e ortografia, tá? Aí nós vamos... O que é isso? Terminando a nossa apostila. Hã? Mas a gente errou as notas do boletim. Mas nós vamos terminar a nossa apostila, porque o aprendizado... Pessoal, deixa a prof explicar. Tá acabando o tempo, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que importa realmente na vida de vocês não é a nota que vocês tiram, é o aprendizado que vocês adquirem, tá? Independente... Minha mãe falou isso segunda-feira. Exatamente, é aquilo que vocês aprendem. Isso, tá? A nota é importante. Tem que fazer as tarefas, tem que produzir direitinho, sim. Mas para que aconteça o conhecimento de vocês, né? Porque o conhecimento vocês vão levar para o resto da vida de vocês, tá? Vocês vão levar para a vida toda aquilo que vocês conseguem aprender. Por isso que a prof sempre fala, não adianta colar em prova, não adianta você tentar colar do amigo, porque você está enganando a si mesmo. Né? Você não está aprendendo. Vai resolver alguma coisa? Não vai resolver nada. Então, o que vale para vocês é o conhecimento de vocês, tá? É vocês adquirirem conhecimento, tá? Vocês aprenderem, ok? Então, tá bom. Boa aula para vocês, que vocês ainda têm mais 2, tá? E até amanhã. Beijos. Muito obrigada. Tchau. Até amanhã. Bye, bye. Tchau, tchau.